a todos vocês que neste momento me ouvem, dizer para vocês que o prazer é muito grande, é uma satisfação muito grande poder ter sido escolhida por Deus para trazer para você uma mensagem que muito falou ao meu coração. Eu quero começar orando por você. Vamos orar? Senhor, aqui estamos nós, na sua presença, na condição de limitados, na condição de Pai, Senhor, na dependência do Senhor. E nós nos colocamos assim diante da sua grandeza neste momento. Como diz o nosso pastor, que diminua eu, para que o Senhor cresça em mim. Que o Senhor, Pai, venha falar ao coração de cada ouvinte nesta noite. E que nós possamos terminar esta mensagem ainda melhores do que começamos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém. Bom, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 14, versículos de 6 a 15. Josué 14, de 6 a 15, que diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em dia, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quireate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Bom, estamos aqui a meditar sobre a pessoa de Calebe. E vejo que Calebe tem muito a nos ensinar com a sua vida, com a sua atitude, com a sua perseverança. Acredito que Calebe tem enfrentado possíveis limitações na vida, assim como eu e você
possivelmente enfrentamos hoje limitações, mesmo porque nós não somos autossuficientes em tudo, não temos respostas para tudo. E assim eu acredito que também era Calebe. E no livro de Números, nos seus capítulos 13 e 14, vamos encontrar Moisés enviando 12 espias para analisarem, fazerem um relatório de Canaã, a terra prometida aos israelitas, que eles estavam prestes a tomar posse daquela terra. Mas aqueles 12 espias que foram fazer o levantamento, ao voltarem, 10 deles voltaram com um relatório negativo, incrédulo e pessimista. No entanto, Josué e Calebe, estes voltaram otimistas. E quando eles viram o relatório dos demais espias, eles tentaram convencer o povo a lutarem para conseguirem a promessa, para conseguirem a terra prometida. A palavra de Deus diz que eles chegaram a rasgar as suas vestes, tentando convencer o povo de que eles teriam condições de alcançar, de tomar posse daquela terra. Mas eles entenderam que não, porque aquela terra ela era ocupada por gigantes. E também lá existiam cidades muito grandes e fortificadas. Enquanto os israelitas, eles eram meros nômades, viviam em tendas. E quando eles fizeram este relatório, os 10 espias disseram para Moisés, lá em Números, que eles sentiram-se como pequenos gafanhotos diante de tamanhos homens, diante daquela cidade fortificada. Mas, por causa daquele relatório, o Senhor falou a Moisés: por isso eles não entrarão, por isso eles não alcançarão, não tomarão posse da terra que eu prometi a eles. E quando se fala em israelitas, como nômades que andavam pelo deserto, peregrinavam pelo deserto, dá-se a impressão que eram poucas pessoas. Mas a palavra nos diz lá em Êxodo 12, que saíram do Egito mais de 600.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, era uma quantidade expressiva, eram muitas pessoas, eram muitos homens, que então morreram sem tomar posse da terra prometida. E aqui nós encontramos várias lições em Calebe e que nós precisamos aplicar em nossas vidas hoje. Eu tenho vivido e presenciado pessoas que, de um modo geral, está cheio de pessimismo. Na verdade, o universo, ele está abalado. Mesmo quando este vírus passar, eu tenho certeza que ele vai passar, porque eu creio nas promessas do Senhor, eu creio na força do Senhor, eu creio que o Senhor ainda está no comando deste universo. Nós temos falado sobre isso, mas mesmo depois que ele passar, eu acredito que o universo continuará abalado, a natureza continuará sendo destruída, a violência continuará aumentando, o número de divórcios continuará crescendo. A mídia certamente continuará trazendo, nos apresentando notícias que nos apavora a cada manhã e a cada noite. E assim, eu vejo um mundo vivendo no negativismo e eu acredito que desde já, temos visto muito negativismo, principalmente em se tratando dos jovens. Tenho visto os jovens desanimados e com razão, não tiro a razão deles,
Eles estão desanimados em estudar. Por quê? Porque acham que não terão emprego no futuro. Pessoas têm tirado a sua própria vida porque não têm encontrado soluções para os seus problemas. Cada dia mais tenho visto pessoas abrirem mãos do seu sonho porque perderam a esperança. Mas Caleb, ele lutou contra o negativismo incrédulo, lutou contra o pessimismo. E ele, lá no versículo 7, que acabamos de ler, ele teve um coração esperançoso. Ele disse: eu lhe relatei como sentia no coração. Ele relatou o quê? Relatou que apesar da terra prometida possuir gigantes, possuir cidades e fortalezas, ele viu uma terra que emanava leite e mel. Ele viu uma terra produtiva. Ele viu uma terra linda, abençoadíssima. E ele creu que era possível vencer aqueles gigantes, aquelas cidades, aquelas fortalezas, porque eles iam no nome do Deus Todo-Poderoso, porque eles não estavam só, porque Caleb havia aprendido com Josué, foi forte e corajoso, porque Deus assim instruiu Josué: ser forte, Josué, ser corajoso. Aquela palavra que Deus instruiu a Josué, ela não foi somente para Josué. Caleb ouviu, Caleb aplicou na sua própria vida, assim como eu e você devemos ouvi-la, devemos lê-la, meditar nela e aplicar aquela palavra, ser forte e corajosos, que nós sejamos fortes e corajosos, porque nós temos um Deus conosco, nós não estamos sozinhos, nós não entramos para guerrear no mundo espiritual, no reino espiritual, com os nossos braços, nem com a nossa mente, nem com o nosso entendimento. Nós entramos para guerrear na força, no poder do Senhor que está conosco, como Deus foi com Josué, como Deus foi com Caleb, ele também está conosco. Mas além dele ter um coração esperançoso, Caleb também teve a mente perseverante. Aí no 8, você vai ler assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. O povo ficou tão desesperado que eles quiseram voltar para o Egito. Tinham caminhado 40 anos, queriam voltar. Mais 40? Voltar para onde? Voltar para ser escravo lá no Egito. Pediram a Moisés que fizesse isso, de tão apavorado que eles ficaram. Mas Caleb, ele continuou com a mente perseverante. Mas, além de mente perseverante, Caleb também creu nas promessas divinas. Aí no 10 e no 11 ele relata que Deus havia dito para Moisés lá em Números: eu vou dar para Caleb a terra que ele colocar os pés, servirá esta por herança, porque ele creu num Deus vivo e todo-poderoso. Mas ele creu nas promessas do Senhor. E então, ele alcançou as promessas, porque também ele teve razões pelas quais lutar. Quais foram as razões pelas quais Caleb lutou, guerreou e venceu? As razões eram diversas. Primeiro, atender o chamado de Deus. Segundo, possuir Hebrom. Ele queria possuir Hebrom. Mas você lembra quando lemos que lá a terra que ele pediu para possuir era a terra onde estavam os anaquins, era a terra onde estavam as cidades fortalecidas, as fortalezas. E ele, com 85 anos, ele quis aquela terra. Ele quis aquela terra e ele não tinha guerreiros, não, ele tinha um amigo. E ele foi para aquela terra onde existiam gigantes, onde existiam cidades fortalecidas,
fortalezas em si. E ele foi, ainda que como um gafanhotinho, mas ele foi. E diz a palavra do Senhor, onde acabamos de ler no 15, o maior homem, e a terra repousou da guerra. Quando Caleb tomou posse daquela terra, a guerra repousou. Porque não foi na sua força, não foi no seu poder, foi no poder do Senhor. Eu aprendo a viver com Caleb uma vida positivamente. Não é aquele vida positiva que você aprende em autoajuda. Não, nós não acreditamos em autoajuda. Nós acreditamos sim na ajuda que vem do alto. E foi esta ajuda que veio do alto que fez com que Caleb vivesse positivamente. Em Deuteronômio 1:36, lá relata que o Senhor falou que somente Caleb e Josué entrariam. Aqueles demais, não sei se 600.000 mulheres e filhos, né? Não sei quantos chegaram em frente a Canaã, mas morreram. Somente Caleb e Josué e os sucessores dos israelitas que saíram de Israel tomaram posse por herança da terra prometida. Tudo isso por causa de um relatório incrédulo. Tudo isso por causa de um negativismo. Tudo isso porque não viveram crendo no positivismo que vem do alto. O Senhor, Ele é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor está conosco. Ainda que exista promessas inalcançáveis aos nossos olhos, eu quero dizer para você que se foi Deus que fez a promessa para você, eu tenho total certeza de que ela está ao seu alcance. E eu acredito muito que assim como Deus tem promessas para mim, Deus tem promessas para você. A começar pela salvação. Ele prometeu que todo aquele que nele crê herdará a vida eterna, terá a salvação. Mas não só a salvação, Ele também nos garante vida plena com Ele aqui. Ele nos garante que nós vamos ser restaurados, que nós seremos supridos de paz. Esta é a promessa que Deus garante a mim e a você. A vida está difícil? Sim. Ficamos muitas vezes inibidos pelas dificuldades e pelo cansaço? Sim. Enfrentamos o espírito do medo? Sim. Sabemos que o medo moderado, ele é útil, ele é bom, ele age ao nosso favor, é o medo que nos leva a sermos prudentes. Mas o medo exagerado, ele nos impede de alcançar as bênçãos do Senhor. E o convite que eu te faço nesta noite é que você tenha coragem. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. Foi assim que Caleb cessou a guerra. Foi assim que Caleb alcançou o objetivo pelo qual ele lutou. Ele venceu. Eu e você também podemos vencer. Eu e você também podemos alcançar as bênçãos que o Senhor tem para nós aqui, hoje e agora. Viva em plenitude com Ele. Abra mão do seu entendimento. Abra mão da sua incerteza. Abra mão da sua insegurança. Creia. Creia que o poder que está em você, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio poder de Deus, é Ele que está em você, é Ele que está em mim, e é Ele que luta as nossas guerras. Creia, como o pastor disse ontem, Jesus vai à nossa frente. Vai à nossa frente. Para quê? Quebrando os ferrolhos de ferros, abrindo o caminho. Ele é o próprio caminho. Ele é a própria verdade. Basta seguir por Ele, por este caminho que é o próprio Jesus. Eu quero neste momento te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte.
Coloque diante do Senhor todos os seus medos, todas as incertezas, todo aquele relatório que você tem feito até hoje, que tem impedido você de alcançar as bênçãos que o Senhor já enviou, que já estão ao seu inteiro dispor. Creia nisso e faça esse relatório com coragem. Diz para o Senhor: onde estão os seus medos exagerados? Onde estão as suas incertezas? Coloquem diante do Senhor o que não há mais esperança, onde não há mais esperança. Coloquem para o Senhor, traga para o Senhor agora aquele sonho que você abriu mão dele, porque você não acreditou mais. Eu quero dizer para você que o Deus de Caleb está vivo, que o Deus de Caleb luta por nós, que o Deus de Caleb nos sustenta, nos restaura. O Santo Espírito de Deus está aqui. Ele está habitando em você. Por isso, renove a sua esperança. Por isso, renove, traga à tona aquele sonho seu. Porque é Ele que vai cuidar. Pai amado, quantas incertezas. Pai amado, quantas desilusões, quanto cansaço, quanta vida difícil. Pai, somos humanos. E enquanto humanos, Senhor, quando olhamos para nós mesmos, nós realmente não estamos vendo saída. Mas nós cremos no seu poder. Nós cremos na certeza de que o Senhor está em nós. E nós cremos, Pai, que não só a pandemia será destruída, destituída, já foi destituída, mas nós cremos que as demais situações, as demais circunstâncias que nos tiram os nossos olhos do Senhor, certamente continuarão. Mas nós não vamos colocar os olhos nas circunstâncias, nós não vamos colocar os nossos olhos na força do mar, nós vamos continuar colocando, nós vamos permanecer em Ti, porque nós cremos no Senhor, nós acreditamos no Senhor, nós depositamos a nossa pequenez diante do Senhor, e nós nos revestimos do Senhor, que tem a força, que tem o poder, que tem a sabedoria e que nos ama. Pai, o quanto dependemos do Senhor, totalmente, Pai, dependemos do Senhor em tudo, mas nós também cremos que o Senhor pode todas as coisas. Por isso entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Depositamos toda a nossa incerteza, toda a nossa insegurança em Ti. E confiamos que apesar dos gigantes, apesar das fortalezas, apesar dos medos, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque assim diz a palavra, a guerra cessou para Caleb. Assim, Pai, nós cremos e confiamos que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não para que sejamos honrados, mas para que o Teu nome seja honrado e glorificado através do nosso testemunho e das nossas atitudes. Fique conosco, Senhor. Dependemos do Senhor em nós. Amém. Bom demais ter você aqui. Maravilhoso, espetáculo poder contar com você aqui. Eu te convido amanhã a continuar conosco. Amanhã, sexta-feira, na Paixão,
E nós continuaremos com nossos vídeos, Instagram, Facebook. O meu Instagram, não, o meu Facebook, né, Thalita, não entrou, né? Mas nós estamos no Instagram e no Face, né? Então, o YouTube que não entrou. Deus abençoe vocês e eu quero impetrar a bênção a vocês na autoridade que o Senhor me concede neste momento. Que o amor do Deus Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a união do Espírito Santo de Deus continue com você hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Até mais.